silêncio do meu coração, sinto tanta paz, sinto tanta certeza do teu grande amor por mim, Senhor. É impossível para alguém que provou teu amor e depois deixou. Sim, é impossível para este alguém encontrar um amor maior que o de Jesus. Não vale a pena tentar, não é possível encontrar um amor maior que o teu. É como correr atrás do vento, é como querer conter a fúria do oceano. É impossível, é como querer chorar sem dor, é como não sentir saudade em tudo aquilo que ficou. É impossível não te amar, Deus. É impossível pra alguém que provou teu amor e depois deixou. Sim, é impossível pra este alguém encontrar um amor maior que o de Jesus. Não vale a pena tentar, não é possível encontrar um amor maior que o teu. É como correr atrás do vento, é como querer conter a fúria do oceano. É impossível, é como querer chorar sem dor, é como não sentir saudade em tudo aquilo que ficou. É impossível não te amar. É como querer chorar sem dor, como não sentir saudade em tudo aquilo que ficou. É impossível não te amar, Deus. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, graça e a paz de Jesus. Sejam todos muito bem-vindos para mais um estudo bíblico, para a nossa EBD online. E nós vamos hoje prosseguir a nossa série de estudos baseados na revista que fala sobre a vida de Paulo, do pastor Isaltino Gomes Coelho Filho. E eu quero convidar você então à oração, de nós podermos orar ao nosso Deus, de podermos pedir ao Senhor direção, de pedirmos ao Senhor entendimento da palavra. Afinal de contas, como Paulo nos ensina, as coisas espirituais, as verdades espirituais, elas se discernem espiritualmente. Logo, precisamos de entendimento do Espírito para podermos compreender a palavra do Senhor. Vamos orar então? Convido você, de onde você está aí, você fechar os teus olhos, colocar-se na presença do Senhor e pedirmos a Deus um só entendimento daquilo que será explanado nessa manhã. Vamos falar com o Senhor? Pai, muito obrigado por mais um dia de vida. Muito obrigado, Senhor, por podermos estar aqui mais uma vez reunidos nesse espaço
virtual, para podermos, ó Deus, compartilhar do conhecimento da Tua palavra. Nós rogamos ao Senhor que o Senhor possa nos conceder entendimento da palavra. Nós pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor venha suprir todas as nossas dificuldades em compreender, Senhor, a Tua palavra, vindo com Teu Espírito sobre nossas vidas, abrindo a nossa mente, trazendo-nos discernimento para podermos entender o que a Tua palavra tem para nos ensinar nessa manhã. Pedimos ao Senhor, fale conosco, ó Deus, abençoe esse estudo, que o Teu nome seja glorificado através desse estudo. É o nosso pedido, é o nosso clamor a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, conforme disse, nós vamos então prosseguir nossos estudos na revista escrita pelo pastor Exaltino Gomes Coelho Filho, que foi escrita e que está sendo utilizada pela nossa Convenção Batista Fluminense durante esse trimestre, para podermos compreender um pouco melhor a vida de Paulo, no que diz respeito não somente às narrativas de sua vida, a questão biográfica dele, mas também a questão do seu ensino, do seu pensamento, daquilo que Deus o revelou como ensinamento. E hoje nós vamos tratar do seguinte tema: Cristo, presente de Deus para o mundo. Cristo, presente de Deus para o mundo. O texto básico que o pastor Exaltino propõe é 2 Coríntios 5, 18 e 19. Só que eu queria propor com outro texto para início de conversa, que é Romanos capítulo 3. Então abra a sua Bíblia, Romanos 3, do 23 ao 25. Nós vamos então hoje tratar desse tema: Cristo, presente de Deus para o mundo. Vamos hoje buscar falar bastante sobre um termo bíblico que muitas das vezes a gente passa por cima dele sem lhe prestar muito significado, sem lhe dar muita atenção, que é o termo bíblico propiciação. Tantas vezes a gente lê essa palavra nas Escrituras, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, e muitas vezes nós não damos tanta atenção. Então hoje nós vamos falar sobre o que é propiciação. O que é propiciação? E veremos que isso tem tudo a ver com o tema Cristo, presente de Deus para o mundo. Você achou aí Romanos 3, do 23 ao 25? Olha o que diz a palavra do Senhor. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Propiciação. Talvez na sua Bíblia esteja traduzido como expiação, mas a melhor tradução aqui seria propiciação. E nós vamos ver um pouquinho mais para frente que propiciação e expiação são quase sinônimos, né? Tem uma pequena diferença. E ele vai dizer então a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então nós vamos, à guisa de introdução, como temos já feito nas últimas semanas, nós vamos definir a palavra propiciação a partir do entendimento da cultura antiga e a partir da semântica, isto é, do significado da palavra. Nas últimas semanas nós fizemos isso com relação à palavra justificação, com relação à palavra reconciliação, e assim buscamos fazer nas últimas semanas. Vamos seguir a mesma metodologia, ok? Então vamos lá. Primeiramente nós vamos ver o que significava propiciação
de acordo com a política internacional do Oriente naqueles dias. E o pastor Exaltino, ele fala sobre isso logo de cara na lição. Ele vai dizer o seguinte, que na política internacional do Oriente, o rei de uma nação, para se manter seguro, enviava presente a outro rei de uma nação mais forte. Era um gesto de boas relações, uma maneira de buscar a paz. Poderíamos dizer que era um ato de propiciação, ou seja, a remoção da ira mediante a oferta de algum presente. Portanto, era um ato de propiciação. Um rei que governava um país, uma nação um pouco mais fragilizada, dar presentes ao rei de uma nação mais forte. E isso era uma maneira de aplacar a ira daquele rei. Era uma maneira de, vamos dizer assim, uma oferta de relações pacíficas com aquele rei. Era uma espécie de propiciação, daquele rei mais fraco tornar-se pacífico, tornar-se propício, tornar-se propício ao rei e à nação mais forte. Porque isso significa propiciação, é tornar-se propício. É tornar-se propício a alguém. Então, no significado da política internacional do Oriente, propiciação era isso. Era um presente para se ter paz, para se aplacar a ira. Guarde bem isso, porque isso é importante na nossa compreensão, ok? Então, existe esse significado à luz da política internacional do Oriente, que certamente deve ter influenciado bastante a mente dos autores bíblicos ao utilizarem essa palavra propiciação. Mas quanto à semântica, quanto ao significado da palavra propiciação nas línguas originais, primeiramente, podemos dizer que propiciação, que vem de propiciar, significa tornar favorável. Já falamos um pouquinho sobre isso. O termo grego para propiciação, usado em Romanos 3:25, texto que nós lemos agora há pouco, é hilasterion, que significa que Deus se tornou favorável a nós pela morte de Jesus. Esta figura de linguagem mostra como Deus, por causa de nossos pecados, faz de nós seus amigos. Então, a palavra usada aqui por Paulo, em Romanos 3:25, é a palavra hilasterion, que significa tornar favorável, se tornar favorável. Então, vá construindo aí o seu raciocínio. Deus, então, está se tornando favorável. Isso significa propiciação à luz de Romanos 3:25. Mas vamos à língua hebraica. O verbo hebraico para propiciar é kiper, que significa fazer amizade, juntar partes que estão em conflito. No Novo Testamento, a ideia próxima é reconciliação, conforme nós já estudamos em 2 Coríntios 5:21 semanas passadas. Deus ofereceu Cristo como presente ao mundo para fazer as pazes com este. Parece estranho para nós, mas mostra que Deus tomou a iniciativa em Jesus de fazer as pazes conosco. Lembremos do que diz João 3:27, onde Jesus diz que o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for concedida do alto. A propiciação, portanto, à luz desse entendimento, é um ato de Deus.
e não nosso. Isso aqui nos clareia um pouco mais o pensamento. À luz apenas da cultura ou da política oriental daqueles dias, a propiciação partia do indivíduo que desejava paz, ou seja, do indivíduo mais fraco, do indivíduo mais frágil. Então, um rei de uma nação mais frágil, um rei mais fraco, ele dava presentes a um rei mais forte, para que o rei mais forte e o reino mais poderoso pudesse lhe ser propício, ok? As religiões pagãs trabalhavam com o mesmo conceito. Por exemplo, um marinheiro que queria ter uma navegação tranquila, que queria, antes de iniciar uma navegação, queria ter uma navegação onde Deus, a divindade, lhe fosse propícia. O que ele fazia? Ele fazia uma oferta a Netuno, por exemplo. E ao fazer uma oferta a Netuno, ele estava pedindo que aquela divindade lhe fosse propícia. Então era uma ideia de o adorador ofertando algo para aplacar a ira daquela divindade. Então, uma iniciativa do homem. Só que o Evangelho nos mostra algo totalmente diferente. Não é o homem buscando aplacar a ira de Deus. É Deus em Cristo tornando-se propício ao homem. É uma iniciativa de Deus. Não é uma iniciativa do religioso, do fiel. Não é uma iniciativa do próprio Deus. Ele se torna favorável. Ele se torna propício para os seres humanos através de Jesus. Portanto, a palavra propício, ela significa tornar favorável. No caso de Deus para conosco, tornar-se favorável para conosco. E também, de acordo com a língua hebraica, pode ter a ideia de fazer amizade, juntar partes em conflito. Através de Cristo, a nossa amizade é feita com Deus. Passamos a ter paz com Deus. E as partes em conflitos se unem numa relação de amor. Isso é propiciação, já tendo o entendimento da semântica. Eu acredito que daqui, se a gente parasse aqui, a gente já ficaria claro no nosso entendimento o que é propiciação. Né? Só pela ideia cultural e semântica, já dá para a gente entender um pouco o que é propiciação. Mas, claro, a gente está no estudo bíblico, a gente vai tentar se aprofundar um pouquinho mais nesse pensamento. Bem, quando a gente fala sobre propiciação, é impossível a gente não falar da relação entre a ira e a misericórdia de Deus. Não tem como a gente falar de propiciação sem a gente mencionar essas duas questões. Sem a gente mencionar a questão da ira e da misericórdia divinas. Bem, a propiciação, já vimos isso, tem a ideia, portanto, de pacificar por meio de um presente. E aqui é interessante, quando a gente falava do presente, na ideia cultural, quem dá o presente é o mais fraco, é o mais fragilizado, é o inferior. No caso, quando a gente fala de Deus, o presente é dado pelo próprio Deus. Ele dá o seu Filho para fazer propiciação, para tornar-nos propícios a Deus, para mostrar que Deus é favorável agora a cada um de nós. Isso é uma coisa interessante. Então, propiciação ela tem essa ideia, a partir da cultura oriental antiga, de pacificar por meio de um presente. Esta figura de linguagem, ela há de realçar uma grande verdade, que Deus é um Deus que se ira. Que Deus é um Deus que se ira. E a gente aqui precisa entender uma coisa.
É verdade que Deus é tardio em se irar, como diz Neemias 9,17. Mas ele, apesar de ser tardio de se irar, ele acaba se irando. Deus é um Deus que se ira. E essa ira não é ódio. Nós não podemos confundir os termos. Ira não é ódio. Ira é indignação. E sobre o que e por causa de que Deus está indignado? Ele está indignado por causa do pecado humano. E quando a gente lê Romanos 1, verso 18, Romanos 1, 18, abra aí a sua Bíblia nesse verso. Romanos 1, 18 é muito claro em dizer o seguinte: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Logo, a palavra de Deus está dizendo muito claramente que Deus se ira, e a sua ira é contra toda a impiedade e perversão dos homens. Paulo também escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, Efésios 5, versículo 6. Na verdade, vamos pegar a partir do verso 3, para a gente ter uma compreensão daquilo que Paulo está dizendo. Efésios 5, do 3 ao 6, que diz: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário ações de graças. Sabei, pois isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus. Vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, a ira de Deus é contra o pecado humano. E a ira de Deus, ela se manifesta, portanto, em juízo contra o pecado. Então, Deus é um Deus que se ira. Deus é um Deus que se ira. E a propiciação, quando a gente fala de uma pacificação que é feita, logo pacificação para quê? Porque Deus é um Deus que se ira. E a propiciação, ela se dá quando Deus tempera a ira e a misericórdia. Sua ira não é descontrole emocional, mas faz parte de sua moralidade. Guarde bem isso. A ira de Deus não é como a ira nossa, minha ira, a sua ira, que vira descontrole, destempero emocional. A ira de Deus faz parte da sua moralidade. Deus é um Deus moral. Porque se ele não se indignasse contra o erro e o pecado, Deus não seria um Deus santo. Deus não seria um Deus moral. Deus se ira contra a perversão, contra a impiedade, contra o pecado humano, porque ele é um Deus moral. Ele tem que se indignar contra o pecado. Logo, ele não seria um Deus santo, um Deus que fizesse vistas grossas ao pecado. Jamais esse Deus seria um Deus moral e santo. Veja bem, quando falamos de moral, não falamos de moralismo, ok? Uma coisa é moralismo, outra coisa é o aspecto moral, tá bom, meus irmãos? Não estamos falando de moralismo religioso, estamos falando do aspecto moral de Deus, do caráter de Deus, da própria essência divina. Deus é um Deus santo, logo ele se indigna contra o pecado. Mas ser santo, por ser santo, Deus também ele tem misericórdia. Isso é bacana da gente pensar. Se por um lado Deus se indigna contra o pecado porque ele é um Deus santo, isso faz parte da sua moralidade, Deus também, por ser santo e por ser um Deus moral, ele é um Deus que exerce misericórdia. Eu acho isso maravilhoso, irmãos. Vamos colocar assim, não sei se seria a melhor palavra, mas essa síntese que há em Deus entre ira e misericórdia fazem parte da sua essência, do seu caráter.
Deus não é um Deus que pende ou para um lado ou para o outro. Deus é um Deus em quem ira e paciência se ajustam. Deus é um Deus em quem ira e paciência se ajustam. E é nesse ajustamento de ira e misericórdia que surge a propiciação. Eu quero ler com você Números 14, versículo 18. Livro de Números, capítulo 14, abra aí a sua Bíblia. No versículo 18, é um versículo que vai mostrar que em Deus há esse ajuste de ira e de misericórdia. Olha o que diz, Números 14, 18. O Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta gerações. Veja bem, o texto está dizendo que ele é grande em misericórdia, que ele é longânimo, que ele é um Deus que perdoa a transgressão, mas que ele também não inocenta o culpado. Tá vendo? É um Deus que ao mesmo tempo ele exerce juízo, ele é Deus que manifesta sua ira contra o pecado, mas ele também manifesta a sua misericórdia, a sua graça. Ele é Deus longânimo. Então ele não é um Deus que manifesta a ira por descontrole ou destempero emocional. Mas ele também não manifesta a sua misericórdia por ser um Deus bonachão, por ser um Deus que faz vistas grossas ao erro. Ele ao mesmo tempo manifesta ira e manifesta misericórdia, porque tanto ira quanto misericórdia fazem parte do seu caráter. Esse é o nosso Deus. Louvado seja o Senhor por isso. E é então nesse casamento, nesse ajuste, nesse tempero de misericórdia e ira que surge a propiciação. Ok, meus irmãos? Aí surge uma pergunta que o pastor Exaltino coloca na lição. Como, então, remover a ira de Deus? Bem, vimos que há um ajuste, um tempero entre ira e misericórdia. Mas como a ira de Deus ela é removida? Bem, a resposta... Perdão, irmãos. A resposta é uma só. A ira de Deus não se remove. A ira de Deus é desviada. Veja bem, isso é importante a gente pensar nisso. A ira de Deus ela não se remove. Ela não deixa de ser executada. A ira de Deus ela é desviada. Olha só o que diz o Salmo 78, versículo 38. Abra aí a sua Bíblia, Salmo 78, versículo 38. Olha só o que diz o salmista. Salmo 78, 38. Ele, porém, é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Antes, muitas vezes desvia a sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. Louvado seja Deus, né, irmãos? Ele é Deus que muitas vezes desvia a sua ira e que não dá largas a toda a sua indignação. Então, é um Deus que muitas das vezes não vai exercer a sua indignação, ele vai desviar a sua ira. Mas isso não quer dizer que ele remove, ele desvia a sua ira. Então vamos tentar entender isso aqui. Todos nós sabemos que o pecado tem um preço. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. A gente já falou isso aqui nas últimas semanas algumas vezes, que
A alma, existe uma lei espiritual universal. A alma que pecar, essa morrerá. O preço do pecado é a morte. Isso é uma lei instituída desde o Éden. Se o homem pecasse, a recompensa, a paga do seu erro seria a morte, a separação de Deus. E isso é tão sério aos olhos de Deus que exige a morte do pecador. A alma que pecar, essa morrerá. Aquele que cometeu pecado merece morrer. Essa é a lei do Senhor. O pecado só é aniquilado pela morte. Guarde bem isso. O pecado, para ser aniquilado, precisa da morte. Porque essa é a lei do Senhor. A alma que pecar, essa morrerá. Deus instituiu os sacrifícios no Antigo Testamento para ensinar essa lição. Quem precisava morrer era o ofertante, era o adorador, era o fiel. Só que em lugar dele, quem morria era o animal. Quem morria era o animal. Quem morria lá era o novilho, era o bode, por aí vai, dependendo do animal, das posses que a pessoa tinha para oferecer. Então quem morria era o animal, não aquela pessoa. Mas a morte do animal simbolizava o quê? Simbolizava que aquela pessoa deveria estar sobre o altar sendo sacrificada. É mais ou menos essa ideia. E a morte, o sangue sendo derramado, era o que fazia a expiação ou propiciação pelos pecados. Essa era a ideia do Antigo Testamento que a gente vai ver perfeitamente em Jesus. A pessoa apresentava-se diante de Deus com o seu sacrifício e mediante o derramamento do sangue daquele animal era feita a propiciação ou expiação pelos pecados daquela pessoa. De maneira que surge aí o termo expiação. E a expiação significa cancelamento dos nossos pecados. Cancelamento dos nossos pecados para fazermos propícios a Deus. Então, essa ideia do sacrifício, ela traz essa verdade. Deus ele não está removendo a sua ira. Ele está desviando a sua ira. A ira de Deus que era sobre o pecador estava sendo desviada sobre o sacrifício. Ok? Exigia a morte. Alguém tinha que morrer. Então o animal sem defeito, sem mácula, morria. Seu sangue derramado sobre o altar era para quê? Para fazer expiação. Para cancelar a culpa do pecador, tornando-o propício a Deus. Ok? Espero que esteja ficando claro aqui. Então Deus, ele não remove ira, ele desvia a ira. Isso a gente vê lá no Antigo Testamento com relação aos sacrifícios. Ok? E a gente vai ver então em Cristo a ira de Deus sendo desviada em Cristo. Da mesma maneira que no Antigo Testamento a ira de Deus era desviada sobre a oferta, sobre o sacrifício, nós vemos na cruz a ira de Deus sendo derramada sobre Jesus, desviada sobre Jesus, para que Deus pudesse ser propício a cada um de nós. Ok, meus irmãos? Aí a gente vai vendo, vai entendendo melhor essa questão de ira e misericórdia. Então Deus se ira, mas Deus também se mostra misericordioso porque isso faz parte da sua essência. Ele não faz vista grossa ao nosso pecado, ao pecado do ser humano. Ele não remove simplesmente a sua ira. A sua ira precisa ser exercida contra o pecado. Logo, alguém precisa morrer. No Antigo Testamento, quem morria? Os sacrifícios, os animais, sangue derramado, para fazer expiação, isto é, para haver cancelamento do pecado.
nós vemos o cumprimento disso em sua plenitude em Jesus, o único sacrifício oferecido de uma vez por todas, em quem a ira de Deus se desvia de mim e de você e recai sobre o Filho amado do Senhor. Ele se faz pecado por nós, leva sobre si toda a maldição da lei, para que eu e você pudéssemos experimentar do favor e da bênção de Deus se tornar propício a cada um de nós. Beleza? Vamos avançar? Bem, ainda pegando a imagem do Antigo Testamento, sobre essa questão da propiciação, é bacana a gente pensar um pouco sobre o tabernáculo. A ideia de propiciação, dentro do pensamento bíblico, vem lá do tabernáculo, ok? Lá do tabernáculo. Você sabe que o tabernáculo, ele era o templo móvel de Israel, na caminhada, na peregrinação pelo deserto. Era considerada a morada de Deus, lugar de encontro com ele. E no tabernáculo tinha alguns compartimentos. Tinha o lugar santo, onde o povo ficava, e o Santíssimo, ou Santo dos Santos, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, para fazer expiação pelo pecado do povo. No Santíssimo, ali no Santo dos Santos, ficava o que era chamado de a Arca da Aliança, ou Arca do Concerto. O nome da tampa da Arca da Aliança era a chamada de propiciação. Não sei se você lembra disso, mas a tampa da Arca da Aliança era chamada de propiciação. Ali, sobre aquela tampa, o mais perfeito ato de expiação acontecia uma vez por ano. O lugar mais importante e solene do tabernáculo era onde sucedia a propiciação. Ofertava-se a Deus para sua ira se afastar do povo. O sangue era derramado sobre a tampa da arca, chamada de propiciatório. Propiciação e perdão andam juntos na Bíblia. Paulo não se detém em explicar a figura, mas ela está presente em seus escritos. A expiação livrava da condenação do pecado. Então, sobre aquela tampa chamada propiciatório, desculpa, eu falei propiciação, é propiciatório, perdão, tá, irmãos? Aquela tampa chamada propiciatório era porque ali era derramado sangue, no dia chamado dia do perdão, o dia de Yom Kippur. E ali, então, o sumo sacerdote ele fazia essa mediação entre Deus e o povo, oferecendo o sangue inocente de um animal sobre aquele propiciatório para que Deus, então, pudesse ser propício ao povo, para que a ira de Deus fosse desviada do povo sobre aquele sangue que ali era derramado. Muito interessante, né, irmãos? E, como diz o pastor Isaltino, Paulo ele não explicita essa ideia do propiciatório nos seus escritos, fazendo menção à Arca da Aliança. Ele não chega a ser tão explícito. Mas ao usar o termo propiciação, Paulo obviamente está usando a figura que era muito comum ao imaginário judeu a respeito do tabernáculo, do sistema sacrificial, de toda a liturgia que havia para o judeu naqueles tempos. E aqui na página 44, da lição, na coluna, a primeira coluna, no último parágrafo, ele vai dizer o seguinte, que o propiciatório ele simbolizava a cruz de Cristo,
onde se efetuou o perdão dos pecados. Com uma diferença. A cruz não tem prazo de validade. No judaísmo, o perdão durava 1 ano. O perdão da cruz não dura 1 ano. O perdão da cruz é eterno. Ela resolveu o problema do pecado para sempre. É o que diz Hebreus 9, do 11 ao 14. Cristo é o Cordeiro que remove o pecado do mundo. A propiciação no judaísmo simbolizava a obra de Cristo em remover os pecados e reconciliar o homem com Deus. O dia em que o sumo sacerdote entrava no Santíssimo, chamado de Yom Kippur, ou o dia do perdão, era a única ocasião em que o nome de Deus era claramente proferido. O nome sagrado de Deus não se dizia mais no tempo de Jesus. Expressava o caráter do Pai. O caráter do Pai está ligado à propiciação. Seu caráter nos garante perdão dos pecados. Não é o nosso caráter, é o dele. Muito legal essa conexão que há entre o propiciatório e a cruz. Porque a cruz ela simboliza o que o propiciatório era. Só que com uma diferença. O propiciatório era necessário todo ano, uma vez por ano, no dia do perdão, no dia de Yom Kippur, o sumo sacerdote entrar no Santo dos Santos, derramar sangue para desviar a ira de Deus sobre o povo, ok? Que era para cair sobre o povo e Deus então ser propício ao povo. Era necessário fazer isso uma vez por ano. Agora a cruz não. A cruz tem efeito eterno. O sacrifício de Jesus foi de uma vez para sempre, para remover a culpa do ser humano de uma vez por todas. E o pastor Exaltino ele cita aqui Hebreus 9, do 11 ao 14. Vamos ler, vale a pena a gente ler. Hebreus 9, do 11 ao 14. Olha só o que diz. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados, os santificados quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Coisa maravilhosa, irmãos. Isso é muito legal. Cristo, ao mesmo tempo, ele é relatado como sumo sacerdote e como sacrifício. Ele é o sumo sacerdote que faz a mediação entre nós e Deus e que na cruz derrama o seu sangue como sacrifício inocente. E seu sangue tem esse poder de remover a nossa culpa, nos reconciliando com o Pai, proporcionando, propiciando a oportunidade de redenção e de uma nova vida com Deus. Muito legal, né, irmãos? Muito bacana a gente poder falar sobre isso, porque essa é a razão da nossa fé. É a gente poder olhar para a cruz e ver, perceber, contemplar aquilo que Cristo fez por cada um de nós. Para terminarmos, vamos falar um pouco mais sobre essa obra de Cristo, ok? E eu quero ler com vocês o que o pastor Exaltino coloca no ponto 4 da lição, a obra de Cristo. Nos 2 primeiros parágrafos ele diz o seguinte, página 44. Em Lucas 18:13, nós vemos ali a parábola do publicano e
e do fariseu, né? Aquela parábola onde Jesus faz um contraste entre o pecador publicano e o fariseu, né? E ali em Lucas 18:13, o publicano pede que Deus lhe seja propício a ele, ou que seja a sua propiciação. Ele precisava de perdão. O fariseu, por sua vez, achou que não precisava, porque ele se achava uma pessoa boa. Deus lhe devia isto, era o que achava o fariseu. O publicano sabia que não era bom, não tinha nada de bom, e que só teria o perdão como propiciação. Ele entendia o seguinte: ele devia a Deus. Jesus define sua missão nesta parábola. Ele é o presente divino que reaproxima duas partes afastadas, Deus e o homem. Ele mostra dois tipos de pessoa. Uma que acha que não precisa de perdão, que Deus deve estar contente com ela. E uma outra que sabe que precisa de perdão, que não merece e pede um favor de Deus. A propiciação, meus irmãos, é um ato de misericórdia de Deus, quando esta triunfa sobre a sua ira. Paulo mostra o sangue de Jesus como nossa propiciação, texto que lemos no início, Romanos 3:25. Ele completa a figura do resgate que a gente já estudou. A morte de Cristo na cruz leva Deus a nos ser propício. E eu quero ler com você alguns textos para a gente terminar. Jesus, ele fez a propiciação pelos nossos pecados. Hebreus, capítulo 2, Hebreus 2, versículo 17. Abra aí. Hebreus 2, 17. Agora já saindo um pouquinho do pensamento de Paulo e indo para outros textos do Novo Testamento. Hebreus 2, 17. Olha o que diz. Por isso mesmo convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote das coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. O que o texto está dizendo é que Jesus fez a propiciação. Aqui há uma ideia de Jesus sendo o agente da propiciação, ok? 1 João, capítulo 2, 1 João 2, 2. 1 João 2, verso 2. Vamos ler os versos 1 e 2. Olha só o que aqui diz. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é, o que, meus irmãos? A propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo todo, pelos do mundo inteiro. Logo, Jesus, ele é a propiciação. Ele faz a propiciação. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E 1 João 4,10 vai dizer também: nisto consiste o amor. Olha só. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Portanto, encerramos usando essa metáfora usada por João, de que Jesus, de que Deus, ele demonstrou seu amor por nós, enviando a Jesus como presente, como propiciação a cada um de nós. Lembram lá no início? Dentro da cultura oriental, antiga, a política internacional era dessa maneira. Para que um rei
de um império, de uma nação mais frágil, recebesse o favor, a misericórdia de um império, de uma nação mais poderosa, ele oferecia presentes para aplacar a ira daquele mais poderoso. Então era assim, ele buscava oferecer um presente àquele rei e àquele império mais poderoso para que ele lhe fosse propício. Aqui a gente vê Deus se tornando propício, oferecendo Jesus como nossa propiciação. A iniciativa é de Deus, não há mérito nenhum em mim, não há mérito nenhum em você. O que a gente precisa fazer, voltando à parábola do publicano lá e do fariseu, ele precisa bater no peito, dizer como publicano, ser propício de mim, ó Deus, porque eu sou pecador. É isso que a gente precisa fazer. Bater no peito, reconhecer nossa culpa e só pedir, Senhor, seja propício de mim, porque eu sou pecador. E não fazer como o fariseuzão, nariz em pé, cheio de si mesmo, achando que o perdão de Deus para com ele, na verdade, era uma obrigação divina. Perdão não é obrigação divina. Perdão é favor divino. É graça. Nós não merecemos. Mas mesmo assim, ele resolveu oferecer-nos da sua misericórdia, do seu amor, Jesus como propiciação pelos meus pecados, seus pecados, do mundo inteiro. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então vamos orar? Vamos pedir ao Senhor, vamos agradecer, né? Agradecer ao Senhor pela palavra dele e agradecer a ele porque ele nos deu Jesus como seu presente. Presente de Deus é Jesus para o mundo. Presente de Deus para o mundo todo. De maneira que Jesus é o presente que torna Deus propício a cada um de nós. Então basta a gente pela fé, como diz Paulo aos Romanos, pela fé a gente pode receber os efeitos, as bênçãos da propiciação sobre a nossa vida, através do sangue que foi derramado na cruz. Pai, nós só temos que te agradecer. Muito obrigado por Jesus Cristo. Realmente não há presente maior do que teu Filho amado. E nós agradecemos, porque aprove ao Senhor enviar o teu único Filho. Aprove ao Senhor enviá-lo como propiciação pelos nossos pecados. E a ti damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque reconhecemos, ó Deus, que o que nós apenas merecíamos era a tua ira sendo descarregada sobre nós. Mas louvado seja o teu santo nome, porque o Senhor é Deus que também exerce misericórdia, e em tua graça nos deu Jesus para fazer propiciação pelos nossos pecados, uma vez que nos era impossível fazermos propiciação por nós mesmos. Muito obrigado, Pai. Pela fé, nós abrimos nosso coração para que a cada dia a tua graça, a tua misericórdia, teu favor sejam derramados sobre nossas vidas. E oramos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor já fez por nós e por tudo que o Senhor ainda continua a fazer. A ti seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, tá, meu irmão? Deus te abençoe, minha irmã. Deus abençoe o seu dia. Que Deus cubra a sua vida com a graça dele. E logo mais, se Deus permitir, às 19h30, nós vamos ter uma live para falarmos sobre família. Temos falado sobre família esse mês, o papo de família, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre família, se Deus permitir, a partir das 19h30. Que Deus abençoe sua vida, tá?
Que Deus cubra a sua vida com a sua graça e Deus te abençoe em nome de Jesus.